para o segundo episódio sobre essa grande história, né, de Rebeca, uma grande mulher de Deus. E assim como qualquer ser humano, Rebeca tinha muitas qualidades e virtudes excelentes, da quais ouvimos muitas histórias, né, desde criança. Porém, como qualquer ser humano, ela também tinha péssimas qualidades, das quais a gente pode tirar lições mesmo para a nossa vida. E eu quero aqui estar pontuando algumas com vocês, né? A primeira delas é que Rebeca era uma moça bela, né? Aparência bela. A Bíblia diz que Rebeca era uma moça de bela aparência e diz que ela era tão bonita que os homens poderiam facilmente se apaixonar por ela, de tão bonita que ela era. Rebeca, ela era hospitaleira, né? Quando Eliezer, o servo de Abraão, chegou na cidade de Rebeca, ele estava com sede. E quando ele viu Rebeca lá no poço, ele pediu água para ela beber. Mas Rebeca não deu somente água a ele, também deu água aos camelos dele, né? E quando eles foram acolhidos na casa dela, ela também, chegando lá, ofereceu comida para eles. Rebeca, ela era muito hospitaleira. E Rebeca também era uma moça virgem, né? A Bíblia diz que Rebeca, ela era virgem e não teve relacionamento com homem nenhum. Ela a todo momento aguardava a pessoa certa. E tanto por isso Deus lhe honrou, né? Preparando um esposo que amava tanto ela e que a respeitava muito. Rebeca, ela era corajosa e confiante. Sim, Rebeca, ouvindo tudo aquilo que o servo de Abraão havia relatado para ela, né, e para a família dela, ela prontamente decidiu que aceitaria o desafio de deixar a terra dela, deixar a família dela e ir para um lugar que ela nem conhecia, ela nunca tinha ido, e se casaria com um homem que ela nunca tinha visto. Ou seja, esse é um grande exemplo, né, de coragem, né? E ela teve essa coragem extraordinária e muita confiança, crendo que Deus já havia preparado para ela um futuro de bênção, né? Rebeca também era estéril. Muitas pessoas naquela época entendiam que a mulher, por ser estéril, era considerada uma maldição. Mulheres que não geravam filho era tratada como uma mulher amaldiçoada. Contudo, Isaac, né, orou a Deus assim incessantemente e Deus ouviu a oração deles, né? Porque após 20 anos de relacionamento, né, de casados, Rebeca conseguiu gerar, né, o filho dela gêmeos, que era Esaú e Jacó. Rebeca também tinha intimidade com Deus. Rebeca era uma mulher que tinha intimidade com Deus, que quando ela começou sentir a luta, né, dos filhos dela dentro da própria barriga, a Bíblia diz que ela foi perguntar ao Senhor e o Senhor respondeu ela de uma forma profética, de como seria a vida dos filhos dela e como seria também o futuro deles. E somente uma pessoa, né, com intimidade com Deus consegue ouvir e entender a voz de Deus, né, através da intimidade, só através disso. E Rebeca também enganou Isaac, apesar dela estar certa. Porque quando chegou a hora de Isaac entregar a liderança da família, através assim da bênção, né, da primogenitura, Rebeca agiu muito sutil. Ela tramou, né, contra o filho dela caçula, para que a bênção fosse passada para o filho dela mais novo, e assim enganando, né, Isaac, porque apesar dela estar certa, ela agiu de forma enganosa, né? Pois Esaú havia desprezado a bênção do primogênito em troca de lentilhas. Rebeca se lembrou que Deus tinha falado para ela que o menor também serviria o maior, mas ela esqueceu que Deus não precisa de ajuda, né? E muito menos de mentira para cumprir suas promessas.